turma. Vamos continuar falando um pouco mais sobre EAD. Hoje nós vamos falar sobre os tipos de comunicação, né? Os tipos de sistemas e subsistemas dessa modalidade de ensino. Nós temos como objetivo diferenciar e exemplificar a comunicação síncrona e assíncrona, conceituar a educação aberta, entender os sistemas e os subsistemas da educação à distância. Como eu falei na aula passada sobre os elementos da EAD, né, que a gente tem aluno, professor, recurso didático, avaliação, tutoria, estrutura e organização, que a gente viu nas aulas passadas. E agora ficou faltando a gente falar da comunicação. Como que ocorre a comunicação na educação à distância? Então, nós temos dois tipos de comunicação. A comunicação síncrona e a comunicação assíncrona. A comunicação síncrona é aquela que está acontecendo em tempo real, certo? Ao vivo, vamos dizer assim. A assíncrona é aquela que não ocorre simultaneamente, tá? Falando aqui um pouco mais, esse slide aqui, ele é excelente para você entender essa diferença. Na comunicação síncrona, eu envio uma mensagem que vai para o servidor e automaticamente ela é recebida, né? Na assíncrona, eu envio uma mensagem, aí tem uma parada, vamos dizer assim, para o servidor captar, aí começa, aí para de novo, começa até ser recebido. Então, não é instantâneo. É uma comunicação que não é instantânea, certo? Então, na comunicação, aqui eu coloco as diferenças entre elas duas. Na comunicação síncrona, eu tenho mensagens instantâneas, né? E aí eu tenho como exemplo o chat. Ah, professora, mas o chat a gente percebe que ele é programado, né? A professora coloca o horário disponível no intuito do aluno estar lá e naquele horário a gente vai conversar ao mesmo tempo, né? Tem uma conversa ao mesmo tempo entre o professor e o aluno. Então, o chat é uma comunicação síncrona. As audioconferências e as videoconferências também. Na assíncrona, que não tem essa espontaneidade, nós temos como exemplo o fórum. Nós vamos falar mais tarde sobre os fóruns, né? Eu coloco lá na plataforma o fórum para o aluno colocar seu ponto de vista sobre algum tema, mas o aluno não quer dizer, por exemplo, se eu botei agora 11 horas da manhã, não quer dizer que o aluno vai responder 11 horas da manhã daquele dia que eu postei, né? Então, não tem essa espontaneidade, essa instantaneidade, né? E assim também se configura nas redes sociais, né? No Twitter, Instagram, WhatsApp, configura comunicação do tipo assíncrona, porque, embora muitas vezes a resposta seja no momento que a mensagem foi enviada, mas em alguns momentos não é assim, em algumas situações não é assim que ocorre. Então, nessa situação, elas são consideradas comunicação do tipo assíncrona, tá? E vamos falar um pouco mais sobre essa comunicação assíncrona, que é aquela que não exige a presença simultânea dos interlocutores, né? De quem manda e de quem envia a mensagem. Não tem a presença ao mesmo tempo. A comunicação, ela vai se dar em tempos e em espaços diferentes. Então, por exemplo, nós temos o que a gente está fazendo agora, a videoaula, né? Como eu falei, eu estou preparando no momento e vocês não estão assistindo essa aula no momento que eu estou produzindo ela. Então, é uma comunicação assíncrona, tá? O e-mail, né? E as redes sociais. Aqui nas redes sociais, que eu até já falei no slide passado, há um debate, né? Porque quando ela tem autores que as classificam como comunicação híbrida, que é aquela que usa a comunicação assíncrona e síncrona, tá?
E tem outros autores não, que colocam mesmo essas mensagens nas redes sociais como assíncrona, né? Aí fica a discussão, e aí já fica a crítica com vocês, tá? O pensamento crítico com vocês. Mas a maioria dos autores consideram assíncrona porque, ao enviar recados através dessas ferramentas, as pessoas tendem a esperar respostas imediatas. Entretanto, quem recebe a mensagem, ela pode estar indisponível naquele momento. Então, dessa forma, as mensagens de texto fazem parte da comunicação assíncrona e, nesse caso, estar online ou receber a mensagem não significa que está à disposição, certo? Então, por isso que muitos autores consideram como comunicação assíncrona as mensagens via Twitter, WhatsApp, Facebook e outras redes sociais aí, Instagram, tá? Mas já tem alguns autores que consideram como híbrido, tá bom? Vantagens e desvantagens desse tipo de comunicação. As vantagens. As vantagens é que os participantes eles têm a oportunidade, né, de refletir sobre aquela informação, sobre aquela mensagem. Tem a vantagem de estudar sobre aquilo, de procurar outras informações, de até fazer correções se for necessário, né? É uma vantagem. Já a desvantagem é porque perde a espontaneidade, perde aquela comunicação imediata, né? De resolver logo, de responder, de dar um ponto final àquele questionamento. Perde-se isso na comunicação assim. Como eu falei, exemplos, né? Nós temos o fórum e o e-mail. O fórum, vocês já devem ter feito o primeiro fórum da disciplina, né? E é um espaço, né? Lá na plataforma, lá no seu ambiente virtual de aprendizagem, é um espaço de discussão. Se fosse no presencial, seria os famosos GDs, que é os grupos de discussão, né? Onde o professor escolhe um tema e faz um grupão de alunos e pede para o aluno debater. Geralmente o professor coloca ideias contrárias, que é para a turma debater sobre aquilo. Então, na distância, os GDs se chama de fórum, né? E é uma comunicação do tipo assíncrona, né? Então, lá na plataforma, o professor coloca um conteúdo para discussão e vocês vão colocar a sua opinião. O aluno vai lá e coloca sua opinião, tá certo? E depois o tutor vai lá e corrige se tá ok ou não. O professor também deve participar desse momento, colocando se o aluno entendeu o que está em discussão ou não, tá certo? Então, como eu falei, eu já preparei o fórum, os 2 fóruns que vocês vão fazer da disciplina já estão preparados e não quer dizer, e vocês não vão me responder imediatamente, né? Inclusive, a gente coloca até uma semana como prazo para que vocês coloquem a opinião lá de vocês. Então, caracteriza aí uma comunicação não imediata, que é a do tipo assíncrona. E a mesma coisa é o e-mail, né? O e-mail também é uma comunicação assíncrona. Ele é conhecido como um correio eletrônico, onde você vai enviar mensagens para qualquer pessoa que tenha um e-mail, né? Em questões de segundos, o texto chega ao destino desejado, mas não quer dizer que o destinatário vai responder naquele momento, e às vezes nem significa que o destinatário vai estar conectado à internet, né? No momento que o outro interlocutor envia o e-mail, né? Então, esse texto ele vai ficar armazenado lá na caixa postal eletrônica até que o usuário decida excluir ele ou não, certo? Também é uma forma de comunicação assíncrona, porque não tem a resposta imediata. No caso da comunicação síncrona, já é uma transmissão direta de informação, tá? E acontece
com, com a presença da resposta imediata. Né? Nós temos como exemplo os chats, o telefone, né? O celular, melhor dizendo, as videoconferências e as audioconferências. Então, a comunicação se caracteriza por ser em tempo real, tem a vantagem de ter essa interação de forma mais espontânea, de forma mais imediata, e apresenta, por sua vez, a desvantagem porque depende do fator tempo. Né? Por exemplo, no chat, muitas vezes o aluno quer que esse chat seja somente no horário da noite, mas nem sempre o horário da noite é o horário que todos os outros alunos podem, muitas vezes não o professor e nem o tutor. Então, a gente fica nessa dependência do fator tempo. Tá? Falar aqui um pouquinho, por exemplo, do telefone, né? A vantagem dessa comunicação via telefone é porque é acessível, né? A gente viu lá naquelas aulas de tecnologias que praticamente hoje todo mundo hoje em dia tem esse sistema de comunicação, né? É imediato, tem uma facilidade por a gente usar a comunicação oral, tem baixo custo atualmente, né? A gente tem... todo mundo tem um telefone porque consegue pagar, né? Tem aquela famosa frase, parcela em 12 vezes, né? Todo mundo hoje em dia consegue adquirir um aparelho celular. E tem várias marcas de vários modelos já disponíveis aí no mercado. Então, são vantagens no uso desse tipo de comunicação. Falar agora aqui um pouquinho do chat, as vantagens e as desvantagens. A vantagem é porque favorece uma intervenção espontânea na hora da comunicação, né? Ela permite um contato direto e imediato com os interlocutores, no caso aqui professor-aluno, professor-tutor, né? E com um feedback imediato, né? Nesse sentido, vai gerar uma proximidade, né? Geralmente, quando a gente acaba o chat, ou está finalizando o chat, o aluno sempre diz, eu achei muito legal, porque é o momento que você está mais próximo com o professor, e aí tu tira tua dúvida, esclarece, sabe? Não fica... não é uma comunicação que vaga, né? Não fica... Fica justamente esse sentimento de estar mais próximo, estar mais em contato. E às vezes o aluno até sugere que tenha mais chats, né? Não seja somente no final da disciplina. Já tive turmas que pede que tenha outros momentos assim, né? E em relação... Outra vantagem é quando o aluno domina, né, o teclado, né? Geralmente a comunicação fica mais rápida para esses alunos que dominam lá a situação de teclado, né? E aí mandar a mensagem. As desvantagens, né? Quando o aluno é assim tímido, né? Ele é mais extrovertido, mais assim na dele, ele não fica muito à vontade para falar no chat, né? E aí pode até ser até pode se tornar uma situação constrangedora para o aluno, né? Isso acontece e é comum de acontecer, né? Quem não tem aquela facilidade lá no uso do teclado também vai ficar em desvantagem, tá certo? Seria as duas principais desvantagens que eu vejo, que eu gostaria de falar aqui pro chat. As videoconferências. As videoconferências é aquele momento, né, onde você faz uma reunião em ambientes físicos diferentes, mas ao mesmo tempo, né? Aí para isso você utiliza computadores, né? E tem que ter uma internet legal, tá? E as principais vantagens da videoconferência é justamente essa, porque permite a apresentação de textos, de áudios, de imagens, de desenhos, de vídeos,
né? Você pode repetir esse material durante o decorrer da videoconferência, né? Permite a realização de demonstrações práticas, você pode fazer uma demonstração prática, até uma aula prática no laboratório utilizando essa videoconferência. Permite a organização de palestras e mesmo reuniões entre pessoas que se encontram dispersamente geográficas, né? A pessoa pode estar até no país, em países diferentes, e essa é uma situação, uma comunicação que pode acontecer, né? Mas quais são as desvantagens? Para a gente realizar uma videoconferência, tem que ter uma internet muito boa, né? Justamente porque você vai transmitir vídeos, né? E aí, se não tivesse internet boa, pode ter perda na qualidade de imagem, na qualidade de som, aí isso aí gera um estresse para quem não consegue fazer esse acesso nesse momento, né? O custo, né? A gente sabe que um sistema desse, para funcionar bem, tem um custo maior. Então, essa é uma desvantagem, certamente. Então, acho que ficou aí entendido um pouco, né, do que é comunicação síncrona e assíncrona, e assim como acho que os exemplos também ficaram claros. Se tiverem dúvida, vocês podem ir lá para o balãozinho, né, lá para a nossa conversa da plataforma, ou falar com o tutor. Agora, eu quero falar um pouco sobre a educação aberta e a educação à distância. O que é educação aberta, né? A educação aberta é um termo coletivo para descrever práticas institucionais e iniciativas programáticas que vão ampliar o acesso da aprendizagem, o acesso de formação, que é tradicionalmente oferecido através de sistemas de educação formal. O qualificador aberto da educação aberta refere-se à eliminação de barreiras que pode impedir ambas as oportunidades e reconhecimento para a participação na aprendizagem baseada na instituição, né? Para a educação aberta, pessoal, não existe barreira acadêmica, certo? Não existe barreira acadêmica. E aí fica-se a pergunta: a educação aberta é o mesmo que a educação à distância? A educação aberta é uma filosofia de educação centrada no aprendente, né? Que nesse sentido é removido todas as barreiras de acesso, e aí, com esse sentido, com essas barreiras eliminadas, vai promover a autonomia do sujeito, né? O aprendente ele tem controle sobre os objetivos, os conteúdos, as estratégias, as metodologias, o espaço, o tempo e o ritmo das aprendizagens. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que a educação aberta é uma educação com aprendizagem mais autônoma, mais flexível. O currículo ele pode ser estruturado pelas escolhas dos alunos, tá? E o estudante escolhe o tempo e a forma para estudar cada disciplina. Diferencia um pouco da educação à distância, porque na educação à distância a ação dos professores geralmente depende da ação dos alunos, tá? E a comunicação entre professor e aluno é realizada por meios tecnológicos, como a gente sabe. Então, na educação aberta, as barreiras são suprimidas, né? As barreiras praticamente não existem nesse conceito, tá? Então, um curso à distância, ele pode ser estruturado como aprendizagem aberta, mas a aprendizagem aberta pode se dar pela educação à distância, mas também pode se dar pela semipresencial, ou até mesmo pela presencial, tá? Então, uma educação à distância, um curso à distância pode ser classificado como uma educação aberta, mas a educação aberta não quer dizer que vai ser só à distância, ok? Por exemplo, aqui, se você se matricula em um curso à distância e tem um período determinado para a matrícula, tem uma sequência obrigatória de disciplinas com prazo para cursá-las, esse curso ele não funciona como educação aberta, porque a educação aberta, ela se dá com um curso, com currículo flexível, tá certo? O aluno que escolhe. Tá certo? Quais são os níveis de educação à distância?
Nós podemos ter programas de educação à distância, nós temos instituições, unidades e consórcios de educação à distância. Vamos ver o que se trata de cada um deles. No programa de educação à distância, o ensino tradicional ele vai ser adaptado nessa modalidade, tá? O corpo de professores, ele não necessariamente é especializado em EAD, tá? Instituição de educação à distância, já é uma instituição que ela é voltada para essa modalidade de ensino. E todas as atividades realizadas pela instituição são voltadas para essa modalidade, para a educação à distância. Sendo assim, o corpo de professores e a equipe administrativas, eles são especializados em educação à distância. Tá? O que é unidade de educação à distância? É um departamento que foi criado dentro de uma instituição com a finalidade de gerar programas em EAD, tá certo? Nesse caso, o corpo de professores vai ter um corpo de professores que vai trabalhar exclusivamente com com esses cursos, né, de educação à distância. E o consórcio de educação à distância é quando você tem duas ou mais instituições que se juntam, né, que se unem para implementar cursos em EAD, né? E pode ser que uma dessas instituições não seja uma instituição de ensino. Então, esses são os níveis de educação à distância que nós dispomos hoje em dia, né? E aí, dentro desses níveis, a gente tem que entender os sistemas e os subsistemas da EAD, né? Para funcionar de forma integrada, os cursos de educação à distância precisam ser pensados, elaborados e estruturados em cada um dos componentes que formam e que eles têm que se dialogar para funcionar de forma organizada. Esse conjunto de componentes que são dependentes entre eles é o que a gente chama de sistema. Os subsistemas, eles vão ser os subcomponentes dos sistemas da educação à distância. Eles têm que formar de forma dependente um dos outros. Quando tiver um problema em cada um dos subsistemas, vai afetar o sistema inteiro, tá? A excelência do sistema em geral, ela depende do bom funcionamento de cada subsistema. E quais são esses subsistemas, professor? É a aprendizagem, o ensino, a comunicação, o design, o gerenciamento e a filosofia institucional. Então, todos esses subsistemas fazem parte dos sistemas, eles têm que andar integralmente, de forma integrada, porque o mau funcionamento de um vai acarretar no mau funcionamento de todos os outros, tá certo? Então, por exemplo, eu coloquei, se tiver algum problema no design, né, a configuração, ela vai acarretar problemas em todos os outros subsistemas e aí deixar a aprendizagem do aluno a desejar, certo? Falar aqui um pouquinho de cada um. Né? A aprendizagem com certeza é o objetivo principal de todo o processo na EAD, né? E para ela ser alcançada, ela tem que ter uma eficácia dos métodos, das práticas, né? A postura do estudante tem que ser levada em consideração, né? Como eu falei, o estudante é o centro da organização do sistema da EAD, então ele tem que ser comprometido, aplicado, fazer as tarefas no tempo estabelecido, procurar interagir com os tutores e os colegas, para que aí ele consiga alcançar a sua aprendizagem de forma satisfatória, certo? O ensino compõe toda a sistematização e planejamento de conteúdos, planejamento dos métodos, das práticas e das estratégias didáticas, que vão visar a aprendizagem, né? Então, depende tanto do empenho e da dedicação do aluno, também quanto da postura do professor. Tá? A comunicação, né, seja ela síncrona ou assíncrona, é importantíssimo. Sem uma boa comunicação, não tem condições de interação. Né? Sem uma comunicação não pode haver ensino e nem pode haver aprendizagem. Por isso que ela é muito importante
e ela depende dos meios tecnológicos. A aprendizagem, pessoal, é estudante, vamos dizer assim. O ensino é com o professor e a comunicação é pelas tecnologias, certo? Ocorre pelas tecnologias. O design é como como o curso está lá inserido na plataforma, né? É o aspecto que define o fluxo de cada etapa e facilita o interrelacionamento entre os elementos do sistema, bem como a visualização da totalidade do sistema, né? O gerenciamento é quem está monitorando o corpo gerencial, ou seja, vem lá dos coordenadores, né? É os coordenadores vão monitorar todo o funcionamento do curso ou do programa em EAD. E esse gerenciamento tem que estar acontecendo em conjunto com o professor, com o tutor, com o pessoal do TI, né? Para que não tenha nenhum comprometimento com o sistema, né? Não aconteça nenhum erro durante a execução. E a filosofia institucional é com a instituição, né? É um componente importante no EAD, pois é a partir dele que todos os outros componentes são estruturados. Tudo funciona tendo como base o pensamento, as concepções de mundo que predominam na instituição. Cada curso ou programa tem como fundamento principal a filosofia da instituição que o implanta. Então, os subsistemas, todos eles aqui, os 6, são dependentes um do outro, interdependentes, né? Para acontecer o sucesso do curso, eles têm que andar em perfeita harmonia. A aprendizagem é voltada para o aluno, o ensino é com o professor, a comunicação é com a tecnologia que foi empregada, o design é a visualização de todo o sistema que foi implantado, o gerenciamento é pelo corpo de coordenadores e a filosofia institucional é a instituição que manda, né? De acordo com o pensamento da instituição. Ok? Então, era isso que eu queria falar na aula de hoje, os tipos de comunicação, sistemas e subsistemas da EAD. Eu espero que eu tenha conseguido passar alguma coisa para vocês. Até mais, pessoal.